né? Porque acho que essa literatura, ela é intencional, né? Uma literatura, eu quero escrever sobre isso e escrevo sobre isso, ela tende a ser artificial, né? Que é a literatura feita com uma intenção determinada, né? A literatura feita sem intenção, você vai escrevendo ali livremente, vê o que aparece, ela tende a ser uma literatura mais orgânica, né? E por Se inscrever no canal do Polo Cultural, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. A gente pode começar com você contando pra gente quem é Maria Fernanda. Bom, eu sou escritora e também sou defensora pública. Eu trabalho fazendo a defesa de pessoas pobres que estão cumprindo pena. Eu sou defensora pública desde 2007. Sempre gostei muito de ler, sempre tive uma relação muito próxima com a literatura. E em 2013, eu já era defensora pública, já era mãe de 2 crianças. Eu decidi escrever literatura. Não sei muito bem porquê, mas alguma coisa ali que eu sentia que faltava ou que sobrava, mas alguma coisa que estava precisando entrar em um lugar ou sair de um lugar. E aí eu comecei a escrever literatura, a princípio sem muita pretensão, assim, com vontade já de publicar, de compartilhar histórias, mas sem muita pretensão do que a literatura poderia me dar, onde eu poderia chegar com a literatura. Comecei a escrever, aí em 2017 eu publiquei meu primeiro livro, que é um livro de contos, O Enfim Imperatriz. Depois eu publiquei em 2019 um livro de poesias, 179 Resistência. E em 2021, ano passado, eu publiquei um outro livro de contos que se chama Quem Tá Vivo Levanta a Mão. E essa sou eu. Maravilhosa, defensora pública, mãe, escritora. A conduta afoita de Rosana, no entanto, esbarrava na perspectiva dada pelo tempo. Por ter sido consumida a segunda parte da vida de Artêmio e esvaziada com aquela dinâmica por ela percebida, ele podia olhar para aquele único ponto de virada e ver-se no momento em que ainda aspirava pela plena felicidade, sem ter como supor que fora, ele próprio, o instante mais feliz que jamais voltaria a experimentar. Era paradoxal, mas justamente esse pânico diante do nada restante é que deveria motivá-lo a romper com a normose que o consumia. Rosana acreditava e alardeava. Uma queda no penhasco abissal é o maior risco de subir direto ao topo sem cordas para escorar. Talvez mais valesse a perigosa excursão aos cumes dos Himalaias em companhia de um mestre do que seguras décadas de divã para a superação do que era apenas o impulso incontível da vida a reivindicar condições para realizar-se. Por isso, usava aquela técnica pouco ortodoxa de chocar o paciente com sua própria falta de choque. Você acha que o seu trabalho como defensora pública influencia na sua escrita, no modo de você pensar a literatura? Acho que o meu trabalho como defensora pública influencia na minha vida toda, assim, acho que inclusive na literatura, né, que é um dos campos da minha vida. Porque ser defensora pública me faz ter uma visão das coisas, do mundo e da realidade do Brasil que acho que eu não teria se eu não fosse defensora pública, né? Ser defensora pública me abre uma janela que me dá uma visão que eu não teria se não fosse defensora pública. Eu sou uma mulher branca, de classe média, não sou uma mulher periférica, mas eu vejo a realidade do Brasil pelos olhos da defensoria, né? A defensoria me dá acesso a uma realidade que é uma realidade do Brasil, mas que que eu, como mulher de classe média, não teria acesso de jeito nenhum. Então, isso influencia, sim, na minha literatura, né? Eu tenho um contato com a violência muito próximo, por ser defensora pública nessa seara criminal, e isso entra na minha literatura com muita força, né? A violência, a desigualdade social, a realidade do sistema prisional brasileiro, né? Que é, assim... cruel, caótica, desigual, e isso entra sim com força na minha literatura, né? E você conta histórias na sua escrita, tanto na poesia como nos contos, dessas pessoas que você encontra
né, que você defende na justiça, ou você só fala de você? Como é essa relação de... Sim, do que se tratam, né, as histórias e tal. Eu acho que nunca falo de mim. Sempre falo de mim, a gente nunca foge da gente, né? A gente nunca se distancia da gente o suficiente, né? O referencial, no fim das contas, é sempre a gente, né? A gente sempre está falando, por mais que a gente invente, a gente está sempre, em alguma medida, falando da gente. Mas eu não falo sobre mim, eu não faço literatura autobiográfica. Eu estou sempre criando personagens. Eu acho que o mais gostoso da literatura, para mim, é essa possibilidade de fabular mesmo, né? De criar personagem, de experimentar o outro. Então, eu nunca, por mais que eu esteja ali compartilhando uma visão de mundo, sentimentos, por mais que os personagens estejam sendo criados por mim, não é sobre mim, eu estou criando personagem, né? E acho que, em geral, esses personagens são dessa... Acho que acaba trazendo, não é só isso, mas acaba trazendo esse tema da desigualdade social, né? Essas pessoas que eu tenho contato profissionalmente, né, enquanto defensora pública. Eu acho que essa realidade ela vem para a minha literatura. Mas não que eu busque isso, eu não procuro fazer personagens assim, eu não procuro os temas. Eles vão sendo retratados de uma maneira orgânica. Quando eu escrevo a história ela vai sendo escrita para mim, né? Eu não tenho a intenção de escrever uma história com uma temática social, né? A história ela aparece assim, né? Acho que por ser as questões que me são caras, né? que eu sou sensível para essas questões, então elas aparecem de uma maneira orgânica na minha literatura, sem que eu busque isso, né? Porque acho que essa literatura ela é intencional, né? Uma literatura, eu quero escrever sobre isso e escrevo sobre isso, ela tende a ser artificial, né? Que é a literatura feita com uma intenção determinada, né? A literatura feita sem intenção, você vai escrevendo ali livremente, vê o que aparece, ela tende a ser uma literatura mais orgânica, né? E por isso mais verossímil, que convença mais, né? Que bonito.